Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 7, As Dádivas do Reino. Vamos continuar a seção 6, Da Vigilância à Paz. Parágrafo 7. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não podes ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra, e a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras. E nunca o Espírito Santo teria apelado para isso, se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu, e isso faz com que pareça que o estás atacando. O único modo de vermos dificuldade na prática desse exercício, desse curso, assim como o Espírito Santo nos ensina que é ver tudo na unidade, o único modo de acharmos isso difícil é achar que existe alguma outra coisa, é achar que existe eu e mais outro lá fora, eu e ainda um Espírito Santo fora, eu e Deus, eu e Jesus, achar que tudo isso está fragmentado. Aí sim, vai parecer muito difícil ver a unidade quando a mente está condicionada na fragmentação. Por isso, nós só precisamos de vigilância quando a mente está dividida, quando a mente tem certeza do que ela é una, total, ela não precisa vigiar, porque ela já sabe o que é. E nós só precisamos dessa vigilância porque acreditamos que é verdadeira a separação. E quando acreditamos, nossa crença é muito poderosa, ela torna aquilo real para nós. Deus só conhece a totalidade, e quando estamos acreditando que há algo mais do que a totalidade, parece que estamos contradizendo Deus, e assim parece que o estamos atacando. 8. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que é isso o que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, mas não como tu realmente és. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-la. Se não podem coexistir em paz e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo o sempre. Isso requer vigilância só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. A separação, ela nos coloca em um sistema delusório, onde acreditamos que isso aqui é a nossa realidade. E esse sistema sabe que, se tivermos a luz da compreensão, isso faria ele deixar de existir. Se aceitarmos que a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. Não tem como estarmos divididos. Se estamos divididos, ainda pensamos com a separação. Precisamos desistir dessa ideia para todo sempre. Só por isso necessitamos de vigilância.
9. A tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino, com letra maiúscula, está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti, quando estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação em qualquer nível não são problemas de fato. São problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro, portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. O que nós realmente somos não foi afetado por nada, por nenhum problema que percebemos na separação. Todos os problemas que temos aqui são problemas de compreensão. A compreensão de que aqui não sabemos quem nós somos. Identificados com a separação, nos identificamos com um ser irreal, que não é verdadeiro. 10. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. A não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque Ele é o que tu és. Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo, como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. Nós só podemos perceber significativamente e verdadeiramente quando sabemos que o Espírito Santo é a nossa própria mente corrigida e que nessa unicidade está o nosso Criador. Não aceitar essa unidade obscurece a voz do Espírito Santo, que é essa conexão direta com a nossa verdadeira essência. Nós temos em nós a mais poderosa força do universo, que é a força da unidade do Filho e do Pai, que são um só. E quando não acreditamos nisso, tornamos a nossa mente fraca, acreditamos que somos fracos, e esse poder é dado àquilo que acreditamos. 11. Percebida sem a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca, e aqueles que se veem enfraquecidos de fato atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há que atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tentes compreendê-lo, porque, se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo, e isso só pode ser uma tentativa insana. Tudo o que há no mundo do ego é invenção da nossa mente equivocada. Não existe e não tem significado. Nós é que damos essa realidade, projetamos no outro e culpamos o outro por nossas infelicidades. 12. Permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar nesse estado dividido
E tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino, e a sua extensão é a tua alegria. Se não estendes o reino, não estás pensando com o teu Criador e nem criando como Ele criou. Se nos permitimos ainda enxergar com os olhos da separação, é porque é isso o que desejamos. E isso vai continuar nos dividindo. Por isso, temos que ser vigilantes somente a favor do reino. Enquanto nossa mente estiver dividida, não vamos estender o reino. E não estendendo esta verdade, não vamos pensar como nosso Criador. Não vamos nos unificar a esse sistema de pensamento do Espírito Santo. 13. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra, com gentileza, de que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontades é possível. Esse é o ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a tua vontade, porque é a de Deus. E nada que se oponha a isso significa alguma coisa. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu Criador como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Só nos colocamos em estados deprimentes e tristeza quando não estamos cocriando com Deus. Somente nessa cocriação, nessa unidade, podemos ter alegria. E o ensinamento do Espírito Santo é que a nossa vontade e a vontade de Deus são uma só, que é a vontade da unidade. E é só nessa unidade que estendemos a alegria a toda a filiação, reconhecendo no outro a mesma unidade que há em nós. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desse capítulo.